Um golinho de café, pouco, eu vou falar depois dessa história. Tem uma historinha na Bíblia que chama As Sete Noivas. Já viu essa historinha na Bíblia? Então dê uma olhada lá. Jesus disse que havia 7 noivas que saíram para encontrar o noivo. Não é os noivos. O noivo. Sabe o que é o noivo? Quem? Cristo. A vida espiritual. Deus. E ficaram esperando, cada uma com a sua lamparina. Só que algumas esqueceram de botar óleo na lamparina e tiveram que ir na cidade buscar óleo para botar na lamparina. Quando voltaram, o noivo já havia cegado e já as noivas que estavam com a lamparina acesa já tinham ido para o recinto do casamento e a porta tinha sido trancada. Não se pode entrar mais. Dessa historinha da Bíblia, nós tirou uma palestra, fez uma conversa, e é a minha conversa, que pergunta assim: você está preparado para morrer? Você tem querosene na sua lamparina para esperar o noivo cegar? Ou você vai ter que se reabastecer? Sim, moço, a vida, cada minuto que passa da vida, você está se aproximando da morte. Por isso, você deve viver para se preparar para morrer. Sim. E viver, se preparar para morrer, não é cuidar da família, não é de isso, não é aquilo. É você vivenciar essa luta para não ser conivente com o inimigo de Deus. Sim. O ser humano, a humanidade, as criações mentais. Então viver para aquele que busca essa felicidade deveria ser, cada momento, compreender que precisa fazer um trabalho para garantir o querosene na sua lamparina, porque pode ser que o momento do noivo seja o seguinte: e se você não tiver querosene na sua lamparina, você não vai adentrar no recinto de casamento. Ou seja, você não vai entrar no mundo espiritual. Sabe o que vai acontecer? Essa é a boa pergunta, já que nós estamos falando de ser humano e de espírito, que você precisa entender que não existe o ser humano e que você é o espírito. Sabe o que acontece com o espírito que não compreende que não existe o ser humano e vive humanamente, serve a matéria? Sabe o que acontece? Volta de novo. Não, voltar de novo é o de menos, todos voltam. Vira fantasma. Vira fantasma. Sabe aqueles que são seres humanos sem carne? Sabe, aqueles que voltam para cuidar da família, porque precisam cuidar da família. Eles nem sabem, muitos nem sabem que estão mortos. Outros não conseguem se despender da família porque acham que o certo é cuidar da família. Viram? Obsessores da família. E eu vou contar uma história para você, moço. Esses ouvem da família o que não esperavam ouvir. Sofrem. A dor é muito grande de ver que tudo que você fez e que achava que era o melhor para a sua família, ele só causou neles raiva. Eles não aguentavam mais você. Depois que passa o enterro, que acaba, que bom, meu pai não está aqui para encher meu saco. É isso que nós estamos querendo mostrar. Sabe, aqueles... No livro do Espírito se pergunta assim: as mães que foram, elas ficam preocupadas com os filhos que ficaram? Aí o Espírito da Verdade, sim, ficam. Elas se preocupam com os que foram, com os que ficaram. Quanto menos evoluída, mais preocupada é. Sim. Então, aqueles que são mais evoluídos se
que ocupá-lo o papel de pai, que ocupá-lo o papel de mãe, e que chai sabendo que era o espírito e não peso ao ser humano, porque o ser humano é pai e mãe, eles olham para lá e dizem, tchauzinho, se viram, e vai embora. Então, é essa a necessidade. Tem uma coisa que o Buda ensina, que ele diz assim, quem conseguir colocar em prática o que eu falo, garante um sucesso nesta vida, felicidade, e na outra. Aquele que não consegue se libertar da ideia de ser humano, que vive aprisionado ao humano, sofre nessa e na outra. Desencarnar e não morrer. Já fechou? Tem uma história no livro do Chico Xavier que fala do moço, né? Que morreu revoltado porque o trem passou por cima. Aí ele acordou do outro lado, ficava em pé na estação. Aí caía, o trem passava por cima, ele levantava, ficava em pé na estação. Caía, o trem passava por cima, ele levantava, ficava em pé na estação. Só 50 anos. Nossa. Ficou preso. Que é exatamente o tempo de se libertar da raiva de ter morrido daquele jeito. Porque ainda tinha tanta coisa para fazer nessa vida. Da posse da vida. Mas já conhece ser mãe, ser filho, é tudo faz parte, vamos dizer assim. Vamos investigar é um rótulo social, não é real. No sentido de, o que me diz que eu sou filho do fulano é um papel. Sim. Sim. Mas veja, é um papel, mas também é um vínculo emocional. Sim. Ou seja, é uma paixão zelada pela mente. Agora, você não pode deixar de ser filho de ninguém, nem pai de ninguém. Porque você pode se libertar da filiação ou da paternidade. Ou seja, de todo aquele envolvimento emocional com o pai ou com a mãe, ou o envolvimento emocional com o filho. Sim. Mas deixar de ser pai e mãe, não. Então não é você abandonar seus filhos, é você cuidar de crianças, ao invés de ter filhos para cuidar. Um exemplo disso, por exemplo, tem um irmão, eu peço, estou passando por dificuldade financeira e esse meu irmão está bem financeiramente. Eu vou lá e peço, pedir um dinheiro para ele emprestar. Aí quando eu chego ele me diz não. Aí eu digo assim, como que tu vai dizer não para mim se tu é meu irmão? É disso que eu tenho que desassociar. É disso, dessa obrigação dele fazer, ou desse privilégio. O Espírito da Verdade diz o seguinte, Kardec pergunta assim, disseram que o espiritismo veio para acabar com a família, isso é verdade? Ele disse, não, o espiritismo não veio para acabar com a família, ele veio para abrir de tal forma a sua família que os seus superiores e os seus inferiores façam parte dela. Ou seja, que você passe a ter uma família universal. Todos são sua família. E não aquela mãe, aquele pai ou aquele irmão. O que quer dizer isso? A ideia familiar é para que você, não para que você deixe de amar o irmão, mas para que você ame a todos como seu irmão. Ame a todos como seu pai. Ame a todos como sua mãe. E não só determinados elementos. É isso. Porque essa forma de me relacionar com eles transforma eles em algo especial, separado, diferente. Então eu vou tratar eles como... Eu vou privilegiar a minha forma de tratar eles como eu vou tratar o outro diferente. Né? Tratar o outro igual que você trata ele. Aí vai entrar aquele ensinamento do Cristo, que ele fala que eu não vim trazer a paz, a espada. Mas botar um contra o outro para quê? Para você, neste contário, aprender a desmerecer essa posição esse especial. Valor que a mente põe na família. Né? Perfeito. Vamos dar uma paradinha? Então, aí nós acabou essa primeira. Então, primeira arma que vocês têm é o saber que não são seres humanos, são espíritos.
E a partir do momento que sabem que são espíritos, entender que não conseguem saber o que é ser espírito, mas sabem que não é ser humano. E a partir do conhecimento do que é humano, negar essa humanidade, renegar essa humanidade, que ao fazer lixo, você está vivendo a fé, está vivendo a espiritualidade. E quem vive a espiritualidade pode, não alcança necessariamente, mas pode alcançar a felicidade. Tá certo? Esse é o primeiro detalhe para ser feliz. Nós voltamos a azar, tá? Só um pouquinho, um 20 minutos, tá certo? Que a paz do Deus esteja com você.